A lectinib é um importante medicamento que está dentro do rol de procedimentos da ANS já tem bastante tempo. Esse medicamento ele tem lá a cobertura detalhada dentro do rol para alguns casos muito específicos e hoje aqui eu vou explicar para vocês basicamente o que diz a regra da ANS a esse respeito e o que diz a lei dos planos de saúde sobre medicamentos como esse. Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Olha, como esse é um medicamento oncológico para uso oral dos pacientes, esse medicamento a ANS entende que ela tem que incorporar e ela incorporou então esse medicamento, mas a gente vai ver para quais situações ela determinou a cobertura desse medicamento. Vamos lá. O medicamento alectinib está incorporado pela ANS exclusivamente para o tratamento do câncer de pulmão e no seguinte caso: tratamento do câncer de pulmão não pequenas células, localmente avançado ou metastático, que seja positivo para a quinase de linfoma anaplásico, ou seja, o gene ALK. Olha, essa então é a regra da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa regra está definida dentro do que a gente chama de Resolução Normativa número 465 de 2021. O que faz a ANS? Ela incorporou esse medicamento, como a gente viu, para essas específicas situações, de forma que, se o caso está em acordo com essas situações especificamente, a operadora de plano de saúde, segundo o entendimento da ANS, está obrigada a fazer a autorização. Qual que é o prazo para que a operadora de saúde faça a autorização disso? O prazo é de 10 dias. 10 dias úteis é o prazo que a operadora de saúde deve levar para fazer com que esse medicamento chegue até a casa do paciente, chegue até a casa daquela pessoa que vai fazer a utilização. De forma que, se o caso está em acordo com esta regra da ANS especificamente, se a operadora de saúde recusar, o que seria adequado e ideal seria você fazer uma reclamação dentro da própria ANS. Por quê? Porque a ANS fiscaliza as regras que ela editou. E aí, claro, se está em acordo com a regra dela, ela vai ter que fazer a fiscalização disso. Isso pode levar tempo, claro, mas você tem esse direito, essa prerrogativa de fazer isso. Se seu caso não está em acordo com a regra da ANS, aí provavelmente não me parece que a ANS vai tomar algum partido disso ou vai botar a mão nesse tipo de questão. Claro, você tem toda a possibilidade ainda de fazer a reclamação, mas aqui é importante dizer, numa situação como essa, o que eu considero mesmo adequado é que você converse com um advogado especialista em plano de saúde. E por que eu acho importante que você faça isso? Porque, veja, a lei dos planos de saúde atualmente, a lei 9656 de 98, ela diz que mesmo que um tratamento prescrito ao paciente não esteja em acordo com a regra da ANS, com esse rol de procedimentos da ANS, o tratamento deve ser autorizado se ele estiver em acordo com a ciência. Então veja o que acontece muitas vezes. O médico participa de congressos, ele lê publicações científicas, ele pode olhar, por exemplo, para o que outras agências de renome internacional, como a FDA, a Europa, por exemplo, fazem ali a indicação de estudos que corroboram a indicação técnica dele. Olha, esse medicamento serve para os casos tais. E aí, claro, esse profissional preocupado com o paciente, ele quer fazer uma prescrição que está em acordo com a ciência, mas que não está em acordo com a regra da ANS que a gente viu anteriormente. E aí, o plano de saúde recusa o fornecimento disso, porque as operadoras de planos de saúde ainda entendem, majoritariamente, que elas só devem custear aquilo que está dentro dessa regra da ANS que a gente leu. Então existe um descompasso entre o rol da ANS, muitas vezes, e a ciência. E existe um descompasso também porque a operadora de plano de saúde, ao invés de cumprir a lei, ela cumpre exclusivamente o critério que está dentro desse rol de procedimentos da ANS que a gente leu. E aí? O que fazer numa situação como essa?
Nessa situação, um advogado especialista em plano de saúde vai poder analisar o seu caso e ele vai poder, então, a partir dessa análise, entender o seguinte: se está em acordo com a regra da ANS, ele pode, ele mesmo, inclusive, ajudar você a formalizar a reclamação dentro da ANS. Essa é uma prerrogativa que o advogado tem, que esse profissional possui. E aí, claro, se não estiver em acordo com a regra da ANS, ele vai ter que entender o caso, analisar se é, por exemplo, a situação de mover eventualmente uma ação judicial contra esse plano de saúde, a fim de buscar no Poder Judiciário a cobertura desse tipo de tratamento. Okay? Então, essa é uma possibilidade que o advogado possui. E claro, você deve estar perguntando, mas será que se eu tiver, por exemplo, que mover uma ação, como é que isso funciona? Né? Como é que seria isso na prática? Isso não vai levar muito tempo? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa questão. Olha, a ação judicial é um procedimento. Esse procedimento, por exemplo, ele pode ser feito com um pedido de liminar. O que é um pedido de liminar? Né? Um pedido de liminar é um requerimento que você faz a um juiz pedindo que ele determine desde logo, desde o começo do processo, o fornecimento do tratamento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, se você demonstra para um juiz que existe um direito e uma urgência, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar desde logo o fornecimento daquilo que você está fazendo o pedido. Então, ele olha para o caso, ele sabe que um processo vai ser longo, e bem porque o juiz sabe que um processo vai ser longo, muitas vezes ele vai poder dizer o quê? Olha, estou entendendo que nesse caso, esse beneficiário aqui ele não pode esperar o final do processo para poder usufruir desse direito. Então, entendendo que existe direito e que existe urgência, ele pode, então, determinar essa liminar. Ele pode conceder essa ordem liminar a fim de que a pessoa possa usufruir desse direito logo no começo do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento. A qualquer momento da ação judicial, mas é mais comum, por exemplo, que haja essa análise desde logo, desde o começo, a fim de que, demonstrando que existe direito, demonstrando que existe urgência, que seu caso está em acordo com a lei, que o relatório médico faz a indicação clara de que há uma urgência, de que o caso está em acordo com a ciência, por exemplo, ele possa, então, fazer a determinação disso. E note, esse processo hoje, em todo o Brasil, é inteiramente eletrônico. Então, assim, do Oiapoque ao Chuí, não importa onde você esteja, um processo judicial é inteiramente eletrônico. Imagina que você mora na cidade de São Paulo e você vai conversar com um advogado de São Paulo. Esse profissional vai mover uma ação judicial eletrônica. Hoje existem até audiências que são feitas de forma eletrônica, embora nesses processos especificamente que envolvem plano de saúde, é incomum que haja a necessidade de uma audiência. Pode haver a necessidade de outras questões, outras provas dentro do processo, mas audiência, participação de audiência, não. Em geral, isso não é feito, mas, claro, é sempre muito importante que você converse com um profissional especialista em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa analisar as particularidades do seu caso, entender se cabe ou não, qual o caminho vai percorrer, se entender que cabe, e esse profissional vai poder orientar você em acordo com as especificidades do seu caso. Você vai poder dizer para mim eventualmente, mas eu não conheço ninguém que seja especialista nisso. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essa consulta com o seu advogado pode ser feita até de forma online. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que em todo o Brasil, nas pós-graduações em que eu leciono, a gente forma profissionais cada vez mais capacitados, especialistas nisso, capazes de olhar profissionalmente para uma questão como essa, capazes de fazer uma análise cuidadosa de um caso, a fim de poder entender quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos que vão ser percorridos. Então, se você não conhece um profissional aí da sua cidade, por exemplo, você pode buscar isso pela internet, fazer isso online com um profissional, não tem problema nenhum, até porque, como eu mencionei para vocês, um processo que eventualmente tenha que ser movido um processo, essa ação será eletrônica, tudo correrá eletronicamente. Então, não importa se você está numa cidade e seu advogado está na outra cidade, se você está num estado e seu advogado está muito distante de você, porque tudo isso pode ser feito hoje de forma online, e eu tenho muito orgulho de poder dizer que em todo o Brasil a gente forma nas pós-graduações em que eu leciono profissionais muitíssimo capacitados para lidar com esse tipo de questão. Então, eu sugiro muito
que você converse sempre com profissionais especialistas nesse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Muito obrigado pela sua audiência. Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário aqui no canal. Para a gente é sempre um grande prazer poder ajudar, interagir, tirar dúvidas e, claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Muito sucesso para você e saúde. Até o próximo vídeo.